E aí, rapaziada, no vídeo de hoje embarcaremos na jornada das pessoas gado. Bora para o vídeo! 1000 anos atrás, eclodiu uma guerra sangrenta entre humanos e daimons que compartilhavam o mesmo mundo. Este derramamento de sangue interminável resultou em uma decisão mútua de dividir a Terra em duas sociedades completamente distintas. No entanto, alguns humanos foram deixados para trás no mundo dos daimons como um presente. Os daimons precisavam consumir cérebros humanos para manter sua inteligência em forma. Caso contrário, se tornariam bestas sem mente. Desde então, os daimons pararam de caçar a humanidade. Em vez disso, reuniram todos os humanos e os colocaram em fazendas, onde esperariam lentamente pelo dia de serem devorados. Emma, Norma e Ray são 3 órfãos feios e fedorentos que vivem felizes no orfanato Gracefield sob os cuidados de sua cuidadora, Mãe Isabela. As crianças geralmente começam seus dias cedo. Todas realizam testes para mostrar suas habilidades intelectuais, sendo o trio os melhores executantes. E, como Emma é impulsiva, ela é responsável por cuidar de suas habilidades atléticas. Geralmente cria um jogo de pegar onde todos se divertem e brincam enquanto exploram a floresta próxima. No final, todas as crianças do orfanato têm o mesmo sonho de finalmente serem adotadas por uma família boa e deixar o orfanato. A mais recente é Connie, que de repente recebe a notícia de que será adotada. Enquanto se prepara para partir, revela a Emma que, como seu sonho inicial foi realizado, ela agora pode almejar algo mais. Sonha em se tornar uma mãe, alguém como a Mãe Isabela, alguém que possa cuidar de uma família grande. No entanto, ao partir, Emma e Norman percebem que Connie esqueceu seu coelhinho de pelúcia favorito. Sabendo quanto Connie o valoriza, pensam que ela não será capaz de se ajustar à sua nova vida sem seu melhor amigo. Ray diz para eles correrem e devolverem o coelho, pois Connie e a Mãe Isabela devem estar perto do orfanato. Os dois descem correndo o morro, entram no portão, o que é proibido, e encontram um caminhão enorme, presumindo ser o meio de transporte de Connie para sua nova casa. Para evitar serem descobertos, Emma decide colocar o coelho na parte de trás do caminhão. No entanto, ao olhar lá dentro, deixa cair o coelho e recua com o rosto chocado. Norman decide verificar e também fica chocado ao ver o corpo sem vida de Connie lá dentro. De repente, ouvem vozes e se escondem embaixo do caminhão. As duas pessoas começam a falar, mas o que os dois veem não são duas pessoas, mas 2 daimons enormes. Emma e Norman lutam contra o impulso de gritar de terror, cobrindo suas bocas, vendo os daimons pegarem o corpo de Connie e mencionarem o quão deliciosa é a carne humana. Os daimons colocam Connie em um recipiente, mencionando como as crianças desta fazenda são consideradas carne de alta qualidade e luxo por todos os daimons. Eles percebem imediatamente que o orfanato Gracefield é uma dessas fazendas humanas. Emma fica preocupada que algo tenha acontecido com a Mãe Isabela, mas de repente outro daimon aparece, mencionando que Connie é uma carne de qualidade média, pois ela tem apenas 6 anos. No entanto, em breve poderão obter carne de alta qualidade, que são Emma, Ray e Norma. Mas o que mais os choca é quando Daimon diz para a Mãe Isabela se preparar para enviá-los. Um mundo inteiro de Emma e Norman desaba instantaneamente, revelando a horrível verdade de suas vidas. Eles têm a chance de fugir e escapam de volta para casa. Dentro de casa, Emma tem um colapso ao perceber que a data de adoção de todos é a data em que serão comidos. Norman conversa com ela sobre o que farão e propõe escapar. Emma está apreensiva, pois não quer deixar as outras crianças serem finalizadas. Norman diz para levarem todos então, mas Emma não acredita que crianças pequenas possam escapar dos daimons, até que a ideia de que é como um jogo de pegar surge. Enquanto isso, a Mãe Isabela encontra o brinquedo de pelúcia de Connie, que Emma e Norma haviam deixado para trás ao fugir. No entanto, Emma acha difícil esconder seu medo ao ouvir e ver a Mãe Isabela. Norman diz que devem continuar agindo como se nada estivesse errado. A Mãe Isabela suspeita que alguém estava no portão deixando o coelho para trás, mas não faz ideia de quem foi. Emma e Norman concordam que escapar pela floresta é a opção mais segura, mas, ao atravessar a cerca baixa, veem um enorme muro de concreto impecável. Após retornarem, uma das crianças corre e informa a Mãe Isabela que alguém está desaparecido, mas ela rapidamente pega um dispositivo de rastreamento do bolso e localiza a criança. Norman percebe que é um dispositivo de rastreamento, o que significa que todos têm um transmissor implantado em seus corpos, explicando por que não há segurança rigorosa na área. Eles percebem que a Mãe Isabela apenas mostrou o dispositivo de rastreamento para enviar uma mensagem de que é impossível escapar. De volta a casa, quando Emma está tendo um momento tranquilo de tristeza por Connie, a mãe aparece se perguntando por que ela tem estado menos alegre ultimamente. Ray os salva quando toca o sino do jantar, mas, quando Emma e Norman saem, a Mãe Isabela pergunta diretamente se estiveram no portão na noite anterior. No entanto, eles sorriem e negam, alegando que é contra as regras. No entanto, a Mãe Isabela ainda está claramente cética. Quando estão sozinhos novamente, nenhum deles consegue conter seu horror e a resolução de fugir. Tudo o que precisam é de um plano, incluindo esconder várias toalhas de mesa em uma árvore perto do muro, que usarão como corda quando for hora de fugir. Eles têm 2 meses antes que a próxima criança seja levada. De repente, percebem alguém os seguindo até o muro. Felizmente, é o amigo Ray, que está intrigado com o que está acontecendo. Eventualmente, explicam tudo para Ray.
não esperando que ele acredite, mas ele acredita, explicando que Norman não inventaria essas coisas. Ray se junta ao grupo para ajudar no grande plano de fuga. No entanto, a determinação de Emma em levar todas as 37 crianças é um problema importante para ele. Mais tarde, no mesmo dia, a mãe Isabela apresenta uma nova criança chamada Carol, assim como uma ajudante adulta chamada Irmã Crome. Porém, Crome já está planejando substituir Isabela como a nova mãe. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray têm mais uma variável difícil a considerar enquanto se preparam para o que parece ser uma tentativa de fuga sem esperança. Mas primeiro, eles precisam encontrar um local onde um dispositivo de rastreamento possa ter sido instalado. Emma é responsável por cuidar de Carol, a nova chegada da fazenda, quando de repente descobre um caroço vermelho atrás da orelha. Ela percebe que todos também o tinham quando chegaram lá, pois deveria ser um hematoma do momento em que tiraram sangue para testar doenças. Ela conta a Ray e Norman, fazendo com que todos concordem que tentar destruir seus dispositivos de rastreamento é muito perigoso. Eles pensam que isso poderia disparar o alerta, portanto, devem priorizar tirar todos de lá primeiro. Os três optam por fazer a fuga parecer um simples jogo de pega-pega. Emma sugere que eles trabalhem para melhorar a condição física das crianças, enquanto Norman e Ray as ensinam a sobreviver. Infelizmente, a irmã Crone está suspeita dos planos deles e pretende enviá-los embora antes da data oficial. Ela pensa que isso será evidência suficiente para acusar a mãe Isabela de violar o procedimento e finalmente chegar ao poder. Mais tarde, o trio questiona a si mesmo sobre a suspeita da mãe Isabela, mas ela não fez nenhum movimento. Não há nenhum inseto ou câmeras pela casa ou área, portanto, eles pensam que há um traidor entre eles. Mais tarde naquela noite, a mãe Isabela promete a Crome que se ela cooperar, se tornará uma mãe também. Crome, previsivelmente, fica furiosa em particular e decide tentar fazer com que a mãe Isabela seja demitida em vez de esperar por uma promoção. Enquanto isso, Emma, Norman e Ray continuam com o treinamento para a fuga sob a cobertura de um jogo de pega-pega. Desta vez, em vez de todos estarem sozinhos, a equipe é orientada por crianças mais velhas. O trio acredita que Gilda ou Dom é o traidor. Os três revelam relutantemente seu segredo com outras duas crianças, Dom e Gilda, embora Norman se recuse a informá-los de que Connie foi finalizada. Norman mente sobre as crianças que ficaram serem vítimas dessa tortura humana, já que a realidade cruel pode ser demais para eles. Gilda e Dom eventualmente concluem que a única opção é fugir. Ray não aprecia como Norman esconde a realidade sobre todas as crianças sumindo e sendo devoradas de Gilda e Dom, mas para Norman a fuga deve vir primeiro. Ele também arma armadilhas para Gilda e Dom, colocando sua corda de fuga em diferentes áreas. Emma finge dormir naquela noite e vê Gilda sair sorrateiramente do quarto. Alguém coloca um pedaço de papel sob a porta de Isabela, indicando que há uma corda embaixo da cama de Norman, que Emma não consegue ver através da porta. Depois que o papel é entregue, Gilda vai para o quarto de Crome e Emma escuta atrás da porta fechada. As coisas ficam tensas lá dentro com evidências apontando para Gilda ser informante de Crome ou não, mas no final, Gilda faz o que Emma esperava e se recusa a revelar qualquer informação. Quando Norman e Ray investigam os dois locais onde a corda está escondida, Norman declara que não há nada embaixo da cama e Ray conclui que Dom é o traidor. Norman agora é persuadido de que Ray era o verdadeiro traidor o tempo todo, porque ele era o único que sabia sobre essa localização. Ray, por sua vez, não nega nada, mas explica que tinha que ser feito. Norman concorda em perdoar Ray em troca de concordar em ser seu espião também. Ray concorda, mas apenas se Norman enganar Emma achando que estão trazendo todos com eles. Os pequenos, exceto Gilda e Dom, serão um fardo tanto antes quanto depois da fuga. E Ray não passou anos sendo informante da mãe Isabela para que todos sejam finalizados em uma tentativa inútil de escapar. Mais tarde, Ray se encontra com a mãe Isabela, dizendo a ela que os outros ainda estão brincando de pega-pega como prática, mas que a mãe Isabela e a irmã Crome são as maiores ameaças. Ray mais tarde confessa a Emma que ele é o informante da mãe Isabela. Gilda e Dom são mantidos fora de muitas das conversas particulares com os outros três, mas Gilda e Emma começam a prestar mais atenção na mãe Isabela. Emma descobre um quarto secreto onde ela faz algo que Dom está ansiosa para entrar, mas Ray o adverte e Norman concorda. Dom não sabe que Connie está finalizada, então ele quer fugir e salvá-la para realizar isso. Johnny e Gilda entram no quarto de Isabela, onde Gilda afasta um estante de livros para descobrir uma porta fechada. Dom continua a se colocar e a Gilda em circunstâncias cada vez mais perigosas e está também preocupado em descobrir a verdade que os outros três se recusaram a revelar. Como resultado, ele rouba a chave de Isabela. Eles decidem investigar mais a fundo o quarto secreto de Isabela para encontrar todos os animais de pelúcia e brinquedos que não só validam a afirmação de Norman sobre os adultos serem terríveis, mas também os fazem acreditar que algo muito pior está acontecendo. Norman e Ray repreendem Dom e Gilda, mas eles percebem que não ouviram toda a história. Norman escolhe contar a verdade a eles, o que, como esperado, é difícil de suportar para eles. Dom e Gilda ajudam no roubo de certos materiais que Ray menciona em seu relatório para Isabela, descrevendo os planos de Norman para finalizá-la. Norman informa Emma que ele está fazendo Ray dar informações falsas à mãe Isabela para desviá-la ou distraí-la quando fugirem. Ray também descobre durante
durante seu relatório que quando o carregamento mensal chegar em janeiro, ele será enviado para o exterior. Seu tempo está se esgotando. Com apenas uma semana até o dia acordado da fuga, os jovens tornam-se um pouco descuidados em suas conspirações abertas e a irmã Chrome aparece de trás de uma árvore para declarar que sabe tudo sobre o que os 5 estão planejando. Ela não está com raiva e não os ameaça. Em vez disso, propõe que se unam contra a mãe Isabela. Naquela noite, Emma e Norman fazem uma visita a Chrome e fazem a ela uma série de perguntas, que ela responde, mas eles também descobrem que ela sabe mais do que deixa transparecer, enquanto a mãe Isabela dá a Ray uma câmera instantânea como presente por sua ajuda. Mais tarde, a mãe Isabela informa a Chrome que foi designada como planta da Mandes e deve ir imediatamente. Quando Chrome mostra para a avó sua evidência de que as crianças têm um plano de fuga, ela o dispensa porque os jovens ainda estão sob controle. A avó então ordena que os Daimons finalizem Isabela. Sua revelação da duplicidade de Ray termina abrupta e inesperadamente seu acordo. Tranca-o em um quarto e detecta Norman e Emma com seu dispositivo de rastreamento. Dom e Gilda testemunham a mãe Isabela deixando a casa naquele momento, mas sem sinal de Ray. Dom corre para dentro da casa, arromba a porta, procura Ray e os três correm para a localização de Norman e Emma. Mama encontra Norman e Emma e rejeita seus sorrisos falsos, quebrando o disfarce que ela tem usado por 11 anos. Ela também faz um apelo sincero para que eles desistam de resistir e aceitem seus destinos. Quando Emma e Norman recusam o ultimato da mãe Isabela, ela quebra o joelho de Emma e coloca gentilmente uma tala antes de levá-la de volta para casa. Mais tarde, a mãe Isabela informa a Norman, chocando, que sua data de envio foi estabelecida. Eles rejeitam a sugestão de Norman de continuar com o plano de fuga uma vez que Emma estiver curada e sem ele, dizendo para ele desabilitar seu rastreador com o dispositivo que Ray acabou de terminar e se esconder até que Emma se recupere, após o que todos fugirão juntos. Norman concorda com o plano. Na manhã seguinte, Norman consegue sua fuga. Ele segura a corda enquanto corre pela parede, finalmente segurando a borda superior e se puxando do outro lado. Uma grande floresta se estende em todas as direções. Os adultos teriam dificuldade em encontrá-los se pudessem levar todos para essa área selvagem. Quando a mãe Isabela descobre que Norman está desaparecido, examina o dispositivo de rastreamento dele, e seu olhar indica que não está funcionando, para a surpresa de Emma e Ray. Ela sorri e fecha o dispositivo quando Norman retorna da floresta, descobrindo a verdade entre a parede e a floresta. Há um grande penhasco que eles não têm esperança de superar. Norman dá a eles uma centelha de esperança ao apontar que o complexo de fazendas ou plantações tem formato de hexágono, com a sede em um lado e uma ponte atravessando o penhasco do outro. Mas ele não se juntará a eles porque é a próxima criança a ser sequestrada. A cena da despedida de Norman. Todas as crianças estão chorando ou mal conseguindo se segurar, mas ninguém está mais chateado com sua partida iminente do que Emma, que tenta lhe entregar o dispositivo para desativar. Norman fornece o dispositivo e diz para ela não desistir antes de se separarem. Norman e mãe Isabela seguem para o portão, e ela o direciona para a sala de espera. Emma e os outros nunca mais o veem. A morte de Norman devastou Emma e Ray. Mesmo com a ajuda de Dom e Gilda, os dois parecem estar perdendo a esperança. Ray informa que está cansado e não se importa mais. A depressão persistente de Emma é vista tanto pelas crianças pequenas quanto pela mãe Isabela. Chega a data de envio de Ray, e o tempo passa. Emma acorda e o encontra na capela. É nesse ponto que ambos admitem que têm agido de tal maneira ao redor da mãe Isabela que ela acredita que desistiram. Ray e Emma discutem como incendiar a casa pode ser a melhor opção para eles fugirem. Ele então mostra a Emma todas as latas de óleo que escondeu ao longo dos anos antes de se cobrir de óleo, assustando Emma. Ray descreve como estava antecipando o dia em que poria fim à sua vida para que a mãe Isabela pudesse resgatá-lo enquanto Emma e os outros órfãos podiam fugir. Ray, agora com 12 anos, começa um incêndio quando o relógio marca meia-noite. Emma corre em direção a Ray e um grito é ouvido pouco depois. A mãe Isabela segue a comoção até perceber Emma deitada no chão, gritando desesperadamente o nome de Ray. A mãe Isabela escaneia seu radar e avista Ray dentro do incêndio furioso. Ela tenta apagar o fogo na esperança de encontrar o cérebro de Ray. Quando a mãe Isabela está prestes a dizer a Emma para sair, ela se vira e percebe que ela já desapareceu. Ela usa o radar para procurar Emma novamente, apenas para captar o sinal do transmissor de sua orelha ferida no banheiro. Emma então entra na selva com os outros órfãos. Dom explica a Ray como Gilda e Emma recrutaram os órfãos mais velhos para o plano de fuga. Ray lembra de Emma o impedindo de se queimar. Toma e Anna descrevem como entraram na cafeteria e embrulharam carne, cabelo cortado de Anna e roupas levantadas como distração. Emma diz a Ray que Norman lhe contou sobre o plano de Ray de se queimar e tinha preparado um contraplano para ela, sugerindo que eles já estavam planejando uma fuga. A mãe Isabela começa a rir ao ficar do lado de fora da casa assistindo-a queimar até o chão e proclama confiantemente que trará de volta todas as crianças. Phil aparece atrás da mãe Isabela, puxando seu vestido. Antes que ela possa fazer qualquer movimento, ela fica chocada ao perceber a presença da criança. Emma informa a Ray sobre uma mudança em suas intenções enquanto as crianças começam sua subida pela parede. Em vez de resgatar todos hoje à noite, ela está deixando os pequenos para trás e promete voltar para eles antes de suas várias datas de envio. Por isso, enquanto a casa queima, o pequeno Phil está dentro com a mãe Isabela. Emma lembra de deixar Phil responsável por informar as outras crianças e se preparar para seu retorno. Eles não atravessam o penhasco pela ponte óbvia. Dom, em vez disso,
lança uma pedra em uma seção mais estreita do penhasco, e a corda se enrola com sucesso em uma árvore. Ele atravessa e instrui as outras crianças a fazerem o mesmo. Ao mesmo tempo, Phil tenta distrair a mãe Isabela enquanto as outras crianças atravessam a rua. Apesar disso, a mãe Isabela chega ao local de salto apenas para descobrir que Emma é a última a atravessar. Emma dá uma última olhada obstinada para sua antiga mãe e se despede antes de atravessar na tirolesa. Em seu momento de derrota, descobrimos que Ray é filho da mãe Isabela, e Mama parece satisfeita por suas queridas crianças terem lhe passado a perna. Mama deseja sorte a eles agora que passaram pela parede e pelo penhasco. As crianças continuam escapando pela floresta escura durante a noite. No entanto, estão tendo dificuldade, tropeçando e caindo enquanto são perseguidos por monstros demoníacos. Mas para Emma, isso realmente parece um verdadeiro jogo de pega-pega. Ela pensa consigo mesma como a liberdade é bela, mas tão cruel. Quando chega o dia em que eles entram na floresta, veem como é linda. Não é nada que tenham visto antes. Apenas se lembram da que viram na fazenda da qual acabaram de escapar. Esta floresta é habitada por vidas fantásticas que brilham mais do que o dia, algo que só leram nos livros. De volta à cena, Emma diz para eles descansarem, já que têm caminhado por um bom tempo, mas eles ainda precisam ter cautela, pois não sabem o que pode estar na floresta. As pessoas nas fazendas também vão procurá-los e vir atrás deles, então precisam sair logo. Durante a pausa, decidem seguir para o sudeste, onde encontrarão William Manura, um homem que está ajudando-os a escapar. A noite chega e alguns daimons da fazenda estão em seu rastro. Estão farejando até descobrir que as crianças foram para o sudeste e os perseguem. As crianças ainda estão caminhando na floresta quando ouvem algum barulho. Um enxame de vagalumes surge do nada. Emma percebe que isso é má notícia. Grita para eles correrem, quando de repente um monstro daimon aparece e os persegue. Ray se separa das outras crianças para desviar o monstro deles, fazendo um ótimo trabalho sendo perseguido pelo monstro. Quando o monstro de repente é atacado pelos daimons da fazenda, que ainda estão procurando as crianças, esperando que Ray retorne a eles. Ray é então perseguido pelos daimons que estão tentando capturá-lo. Eles o cercam com sucesso. Ray está exausto de correr, não quer desistir, mas no final ele desaba. E antes que os daimons pensem que tem uma chance de pegá-lo, surge do nada uma figura encapuzada em um cavalo daimon. A figura pega Ray dos daimons e foge usando bombas de fumaça para despistá-los. Enquanto isso, quando Ray demora a retornar, as crianças começam a se preocupar. De repente, uma figura feminina encapuzada aparece na frente delas. Ela diz para seguirem em uma direção específica e, após relutância, as crianças a seguem. Mais tarde, Ray acorda de um descanso em um lugar parecido com uma caverna. Ele se encontra com Emma e as outras crianças, que também receberam cuidados dos dois daimons encapuzados. Os dois daimons se juntam a todos eles e se apresentam a Emma e Ray como Sonju e Mujika. Mujika diz que eles não comem humanos, então Emma e Ray, que parecem preocupados ainda, deveriam ficar calmos. Isso tranquiliza Emma e Ray por aquele momento, mas os dois ainda estão um tanto suspeitos da bondade dos daimons. Mujika diz para eles se servirem com comida, assim como os outros estão fazendo. Todos se sentam e aproveitam a comida juntos. Mais tarde, à noite, quando todos estão dormindo, Emma e Ray vão até Sonju, que está fazendo chá. Sonju os recebe, percebe que eles querem lhe perguntar algo e diz para prosseguirem. Emma começa pedindo desculpas por não confiar nele e em Mujika antes. Sonju entende que é normal os humanos desconfiarem de cada daimon, pois é verdade que os daimons comem humanos. Ele diz que os daimons veem os humanos como uma espécie de iguaria, especialmente seus cérebros. Faz sentido que a presa tema seu predador. No entanto, Sonju diz que ele e Mujika não comem humanos por motivos religiosos e não concordam com a maioria das coisas que os outros daimons estão fazendo por causa de sua fé. Ele explica que a única razão pela qual os salvou é porque estava curioso. Ele não falou com um humano por muito tempo, pois a única maneira de ver um humano nos dias de hoje é visitar as fazendas. E então, ele diz que sabe que Emma, Ray e as outras crianças são descendentes das pessoas que foram deixadas para trás quando foi feita uma promessa entre humanos e daimons. Ele começa a contar a história do que aconteceu ao mundo. Ele diz que o mundo sempre foi habitado por humanos, daimons e outras criaturas fantásticas. Os humanos sempre foram a presa dos daimons por muito tempo. No entanto, isso começou a diminuir devido aos humanos revidando, o que levou à guerra entre as duas espécies. No final, fizeram um tratado onde viveriam em mundos separados. Fizeram uma promessa de que os daimons não caçariam mais os humanos. No entanto, alguns humanos ficariam para trás e seriam criados nas fazendas para sustentar os daimons, que ansiariam por um humano ocasionalmente, e foi assim por mais de 1000 anos. Emma e Ray pensam por um segundo e decidem que estão felizes em ouvir a notícia. Se há outro mundo onde os humanos vivem livremente sem serem caçados pelos daimons, há esperança. Eles querem encontrar o portão que separa o mundo humano do mundo dos daimons e atravessar, mas Sonju diz que é impossível porque isso quebraria a promessa que os humanos e os daimons fizeram. Emma e Ray não se importam com isso, querem sua liberdade. Sonju diz para eles irem dormir e promete ajudá-los a sair da floresta no dia seguinte. No dia seguinte, Sonju e Mujika decidem ajudar a ensinar às crianças algumas habilidades básicas de sobrevivência, como cozinhar, reunir plantas comestíveis e água, se defender e usar ervas medicinais para ferimentos e afins. Eles fazem isso para garantir que as crianças consigam sobreviver sem eles e chegar ao fim. Tudo isso corre muito bem e no dia seguinte as crianças estão prontas para partir. Elas seguem em frente e caminham pela floresta até chegarem a uma terra baldia. É grande e brilhante e parece
muito seguro. É onde começarão sua jornada para encontrar William e Nova fora da floresta, onde predadores espreitam em cada esquina. Sonju diz que estarão seguros na maior parte do tempo, pois os Daimons raramente vão para a terra baldia. Mas se eles encontrarem um Daimon no caminho, devem correr. Se não puderem correr, devem lutar mirando nos olhos para causar o máximo de dano. Antes das crianças partirem, Mujika dá a Emma um pingente em forma de olho para proteção. As crianças se escondem em um templo abandonado em outra área isolada de uma cidade demoníaca por um ano. Lá, praticam todas as habilidades ensinadas por Mujika e Sanjo, cuidam de si mesmas e mantêm contato com Fieldhouse usando um rádio encontrado em um bunker deixado por William Manura. Emma, Rei e outras duas crianças mais velhas, Dom e Gilda, vão a um mercado próximo, onde os Daimons compram comida, disfarçados como Daimons. Eles sempre conseguem voltar com produtos e afins, mas a comida nunca é suficiente para durar uma semana. Então as 4 crianças mais velhas têm que constantemente se infiltrar na cidade dos Daimons para conseguir mais comida. No dia seguinte, 2 outras crianças decidem acompanhar as 4, mesmo que possa ser perigoso por serem pequenas. Enquanto no mercado, as 2 crianças menores maravilham-se com o local. Elas nunca viram tantos Daimons de uma vez antes, vivendo suas vidas como se fossem humanas. Elas seguem atrás das 4 crianças mais velhas, olhando ao redor e acidentalmente esbarram em alguns Daimons. As 2 crianças deixam cair sua comida e quando os Daimons tentam devolvê-la, uma leve brisa se expõe, fazendo com que os Daimons sintam o cheiro humano delas. Os Daimons começam a se perguntar de onde vem aquele cheiro delicioso e as crianças entram em pânico, o que leva os Daimons a concluir que o cheiro vem das 2 crianças. As crianças começam a correr imediatamente e os 2 Daimons as perseguem. As 4 crianças mais velhas juntam-se às 2 menores e fogem com elas. Parece que os 2 Daimons são os únicos que perceberam que as 6 crianças são humanas e as perseguem silenciosamente. Depois de um tempo, as crianças conseguem despistar os Daimons virando a esquina. Emma e Rei enviam Dom, Gilda e os outros para casa enquanto eles ficam para lidar com o problema. Eles fazem o melhor para driblar os 2 Daimons usando a estrutura da cidade a seu favor até perdê-los. Mas no final, Emma e Rei são encurralados por outro grupo de Daimons. Justo quando pensam que o problema acabou, tentam fugir, mas encontram um beco sem saída com outro Daimons esperando lá. Quando os 2 Daimons de antes voltam para encontrar Emma e Rei, são imediatamente derrotados pelos novos Daimons. Isso deixa as 2 crianças extremamente ansiosas sobre o que está prestes a acontecer com elas. É quando um dos Daimons chama Emma pelo nome e tira sua máscara, revelando que não é um Daimon, mas Norman, uma das crianças que foi enviada da Fieldhouse. Ele está vivo e bem, disfarçado como um Daimon, o que faz com que Emma e Rei também revelem seus rostos. Emma corre para abraçar Norman com lágrimas nos olhos, não conseguindo acreditar que ele ainda está vivo, mas feliz por ele estar. Rei também se junta a eles, e os 3 desfrutam da reunião. Os outros que estavam disfarçados como Daimons se revelam como companheiros de Norman. Emma e Rei levam Norman para encontrar as outras crianças. Todos ficam felizes por vê-lo vivo e bem. Norman também fica feliz ao ver as crianças vivas e saudáveis. Todos se abraçam. Quando termina, Emma conta a Norman que deixaram as outras crianças na fazenda, mas planejam ir buscá-las. Gilda pergunta a Norman o que aconteceu com ele e onde ele esteve todo esse tempo. Norman abre sua capa para revelar uma marca que pertence a uma instalação chamada Lambda 7214, um local onde eles realizam experimentos. Norman explica que foi enviado para esta fazenda, onde só fizeram experimentos em humanos. Eles fizeram isso para encontrar uma maneira de produzir carne humana em grande escala, que seria considerada de alta qualidade. Infelizmente, os experimentos fizeram as crianças desenvolverem anormalidades em seus músculos, sistema nervoso e sentidos. Um dos efeitos colaterais foi que alguns dos sujeitos de teste desenvolveriam força suficiente para derrubar Daimons facilmente, assim como um dos companheiros de Norman fez anteriormente. Emma pergunta se Norman também foi experimentado, preocupada que ele também possa estar sofrendo os efeitos colaterais. Felizmente, Norman diz que não foi experimentado, apenas fez alguns testes, então está bem. Eles perguntam como ele conseguiu escapar da instalação e ele conta que foi ajudado por alguém que apoiava William Manura. Ele escapou com algumas das crianças de lá e acabou destruindo o lugar. Infelizmente, o aliado de William Manura foi descoberto e capturado, deixando Norman e seus companheiros escaparem por conta própria. É uma situação lamentável. Norman conta-lhes que conseguiu ter acesso aos arquivos com dados sobre como criar uma substância que pode fazer os Daimons degenerarem. As crianças não entendem por que ele faria isso, então ele revela a natureza dos Daimons e por que eles comem carne humana. Os Daimons degeneram quando não comem carne humana. Eles precisam dela para preservar suas formas e inteligência, especialmente quando consomem cérebros humanos. O motivo pelo qual as crianças foram submetidas a testes foi para desenvolver seus cérebros. É também por isso que os Daimons assumem diferentes formas como humanos. Eles são aquilo que consomem. Se não fizerem isso, poderiam perder suas formas, inteligência e regredir a monstros sem inteligência suficiente para pensar em administrar fazendas. Tornar-se-iam como os monstros que correm na floresta sem rumo e, eventualmente, se extinguiriam, pois com os dados que Norman tem, ele pode aumentar a produção da substância que faz os Daimons degenerarem, fazendo-os atacarem uns aos outros e eventualmente serem extintos. No momento, ele
tem o suficiente para eliminar a cidade próxima e então passar para todo o mundo dos Daimons. Norman confessa ter sido inspirado por Emma, que era compassiva sobre a liberdade deles. Ela queria que vivessem livres e longe dos monstros, num paraíso de sua criação. Norman deseja criar esse paraíso para todas as crianças, eliminando todos os Daimons. Quando as outras crianças ouvem esse plano, ficam felizes e comemoram, pois não terão que ser finalizadas nas mãos dos Daimons. Estão felizes por não precisarem se preocupar em sobreviver e que viverão juntos com as crianças deixadas na fazenda. No entanto, Emma não parece gostar da ideia. Seu sorriso desaparece e ela fica tensa ao ouvir Norman e os outros aproveitarem um vislumbre de esperança. Ainda assim, Emma finge estar feliz na frente das outras crianças para tranquilizá-las. Norman sai e dá a Emma seu endereço caso ela precise encontrá-lo tarde da noite. Emma pondera sobre a ideia de Norman durante a noite. Olha para o pingente que Mujica lhe deu quando se separaram. Rei vai até ela para descobrir o que a está incomodando. Ele percebe que Emma não concorda com o plano de Norman e pergunta por quê. Emma confessa relutantemente que a natureza e a sociedade dos Daimons lhe parecem tão sofisticadas quanto a dos humanos. Ela também percebe que as coisas não correram bem mesmo que Norman não faça nada se todos conseguirem ir para o mundo humano. A falta de consumo humano pelos Daimons eventualmente levará à sua degeneração e, portanto, extinção. Ela não quer isso. Não é apenas o plano de Norman que ela não quer, mas a extinção da espécie demoníaca. Ela simplesmente não sabe o que fazer. Rei diz a ela que é bom ter falado o que pensa, mas ela precisa dizer isso a Norman antes que ele ataque. Emma não quer dizer nada a Norman sem um plano sólido. Tudo o que sabe é que não quer que seus novos amigos, Sonju e Mujica, sejam prejudicados. Rei sugere que ela fale com Norman. Talvez ele tenha um plano diferente, talvez poupe Sonju e Mujica, que não tem problema em ficar sem carne humana, já que não degeneram. Talvez haja uma chance de serem imunes. Algo poderia ser feito com isso para ajudar humanos e Daimons a coexistirem. Rei encoraja Emma a tentar suas ideias da melhor forma possível. Seria bom para ela fazer o que quer para que não tenha arrependimentos. Emma acaba concordando em apresentar isso a Norman. No dia seguinte, ela e Rei chegam ao esconderijo de Norman. Encontram-se com os companheiros de Norman, que o consideram seu chefe por dedicar tanto tempo ao plano deles. Consideram-se seus subordinados porque ele os ajudou a escapar de Lambda. Um deles é Sislo, o tranquilo, Vincent, o que a ajuda a desenvolver o medicamento, e Bárbara, a que segura a carne de Daimon. Eles contam a Emma e Rei que Norman está em uma reunião e pedem que esperem um pouco por ele. Enquanto isso, as crianças descobrem que Norman tem sido o líder desse grupo e como ele elaborou seu plano para eliminar todos os Daimons. Seus subordinados também estão entusiasmados para experimentar essa extinção com seu chefe. Bárbara expressa apaixonadamente como é bom eliminar um Daimon e comê-lo também. Emma fica chocada com a intensidade da paixão que ela demonstra por tirar a vida de um Daimon, fazendo Sislo dizer a Bárbara para se acalmar. Ela sai e Norman chega em breve para contar aos seus subordinados sobre a fase final de seu plano. Leva-os para fora, deixando Emma e Rei lá dentro. Emma não entende por que a vingança faz parte do plano. Ela só quer resgatar as outras crianças, não fazer os Daimons se extinguirem. Ela acha isso malévolo e, mesmo que os outros estivessem sendo torturados pelos Daimons em Lambda ou em qualquer outro lugar, a vingança não é a resposta. Norman volta para dentro e Rei imediatamente pergunta sobre seu plano. Norman mostra-lhes a parte que ele criou que se supõe acabar com todos os Daimons. Rei pergunta se funcionará em todos os Daimons, como aqueles que não degeneram mesmo sem comer humanos. Norman fica surpreso ao ouvir que Emma e Rei sabem sobre a existência de tais Daimons e pergunta como eles sabem, deixando Emma na defensiva. Rei confessa que eles encontraram os Daimons, chocando Norman. Ele pergunta se um dos Daimons é uma jovem parecida com Mujica, ao que Emma confirma. Norman fica tão chocado que não consegue acreditar que eles tenham conhecido a garota que ele considera como uma menina de sangue malévolo. Emma e Rei também ficam surpresos e perguntam se ele já a conheceu. Norman nega ter conhecido ela, mas ele ouviu rumores de como ela apareceu pela primeira vez depois que os humanos e Daimons fizeram a promessa de se manterem afastados um do outro, mas antes que as fazendas humanas fossem estabelecidas. Mujica apareceu de repente. Ela era conhecida por não consumir carne humana porque possuía o sangue maligno que a fazia manter sua forma e inteligência. Ela ofereceu seu sangue para os outros Daimons em uma aldeia faminta. O sangue curou os outros Daimons da fome ou da necessidade de comer carne humana novamente. Os Daimons que ela salvou também salvaram outros Daimons da mesma forma. Isso aconteceu por algum tempo e se espalhou como uma espécie de infecção. No entanto, quando os reais Daimons descobriram sobre isso, reuniram os Daimons infectados e os eliminaram comendo-os para manter o sangue maligno fora da população. Rumores diziam que Mujica morreu junto com os outros, mas, na verdade, ela não morreu afinal. Rei percebe que Mujica e Sonju viajam pelo mundo através da floresta para evitar serem pegos pelos reais. Emma não entende por que os reais eliminariam os Daimons infectados. A fome deles estava começando a ser resolvida. Por que eles parariam com isso? Rei explica a ela que é porque os reais são quem controla as fazendas, o que lhes dá controle sobre a população. Se eles controlam tudo, têm poder sobre todos. Curar os Daimons diminuiria a demanda que eles criaram e, portanto, o poder que têm,
humano ou daimon. Algumas pessoas não são tão boas quanto Emma. Norma então diz a Emma que eles deveriam encontrar Mujika e Sonju e eliminá-los. Emma não concorda com isso porque Sonju e Mujika não fizeram nada. Eles também não comem humanos. Então eliminá-los não faz sentido. No entanto, Norman diz a ela que eles ainda são daimons e não vão apenas ficar parados e assistir sua espécie se extinguir. Emma sugere que eles não devem eliminar nenhum daimon e que os daimons ainda poderiam ser curados pelo sangue maligno. Norma não aceita isso. Emma diz que eles podem apenas ir para o mundo humano, o que ainda levaria à extinção com o tempo, mas não seria diretamente feito por eles. Norman também não se importa com essa sugestão. Ele acredita que os daimons merecem ser erradicados porque sua natureza não mudará apenas porque param de comer sua comida favorita. Também é injusto pedir alguém para parar de comer sua comida favorita. A melhor opção é simplesmente acabar com a espécie inteira, diz Norman. Emma permanece esperançosa. Ela mostra a Norma as coordenadas do portão que ela tem. Ela diz a ele que é possível, mas Norman mostra a ela as mesmas coordenadas que ele também tem e diz a ela que não há nada lá. Os muitos portões que estavam lá foram destruídos, e o único que resta está de volta à casa Gracefield de onde eles escaparam. A esperança de Emma não diminui. No entanto, ela pensa que eles podem simplesmente voltar lá e tentar acessar o portão, mas novamente Norman derruba sua esperança com a dura verdade. Eles não têm aliados no mundo humano, especialmente desde que William Manura morreu. Ele foi eliminado por seu próprio povo, humanos que prefeririam ter lucro a serem morais. E acessar o portão seria quase impossível porque está subterrâneo e fortemente guardado pelos mesmos que buscam lucro, tanto humanos quanto daimons. A única opção restante é que as crianças façam do mundo daimon o seu próprio. Emma entende tudo o que Norma está dizendo, mas não pode ser dissuadida. Ela não quer eliminar seus amigos ou uma espécie inteira tão sofisticada quanto a sua. Ela preferiria que eles encontrassem uma solução diferente que beneficiasse tanto os humanos quanto os daimons. No entanto, Norma não se importa com isso. Ele responde que fará o que for preciso para salvar as pessoas que ele se preocupa. Não precisa de mais nenhum ponto de vista. Espero que tenham gostado e até a próxima.